deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Queridos, se tiver com a sua Bíblia, vamos abrir. Livro de Atos, capítulo 2. Vamos à palavra de Deus, se você puder, livro de Atos, capítulo 2. As nossas mensagens já estão nas redes sociais, no YouTube. Se você puder se inscrever no YouTube. A mensagem semana passada já está lá. Nós falamos a primeira parte do texto. Na semana passada falamos sobre o nascimento da igreja. Falamos sobre Jesus e Pedro, aquele diálogo de Jesus e Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. E nesse texto de semana passada nós aprendemos, se você quer recordar e você que quiser assistir em casa, depois no YouTube, a primeira parte desse repensar igreja, nós falamos sobre o nascimento da igreja, onde Jesus é o fundamento, onde a igreja é uma estrutura em movimento, e onde a igreja não tem porta. Quem tem porta é o inferno, e essas portas não prevalecerão contra a igreja. Contudo, hoje eu quero te levar aqui ao livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, o capítulo é o 2. Quero ler alguns versículos, porque depois do nascituro da igreja, nós tivemos, se você puder acompanhar comigo, no capítulo 1 de Atos, se você tiver com a sua Bíblia aí, deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Dando um trabalhinho aqui, espera aí. Acho que agora deu certo. Vamos ver? Acho que vai, né, Davi? Beleza. No capítulo 1 de Atos, se você puder, acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Nós temos a despedida de Jesus, chamada de ascensão de Jesus, onde ele se despede dos seus discípulos e sobe aos céus. Ao subir aos céus, ele dá a missão para todos. Capítulo de número 1, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, estou no versículo 9, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Você virando a página, os discípulos eles vão para Jerusalém, e ali eles começam a viver um pouco a estrutura que Jesus tinha lhes ensinado. Não de religião, mas de uma comunidade cristã. E aí eles escolhem Matias para estar no lugar de Judas. E depois, no capítulo 12, eles começam, enquanto estavam no templo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estou no capítulo 2, versículo 1, se você estiver com a sua Bíblia aí, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados. Deus encheu aquela casa. Alguma coincidência com a nossa casa aqui? E aí esse processo todo que nós conhecemos aqui, nós chamamos da descida do Espírito Santo, que era prometida lá em Joel, o profeta Joel que falava sobre essa descida do Espírito Santo. E aqui você continuando esse texto, você percebe que Pedro chama a responsabilidade, e então Pedro levantando-se, estou no versículo 14, com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos varões judeus e tal, e começa a falar, começa a conversar, começa a explicar, começa a pregar. E segundo o texto, os 3.000 pessoas, ou no caso aqui muito mais, porque eles eram computados apenas os homens, como naquele milagre de Jesus na multiplicação dos pães, eram computados apenas os homens, as mulheres e as crianças não eram. Então aqui muito mais do que 3.000 pessoas poderiam estar sendo batizadas nesse instante, e aí então começa a estrutura chamada igreja num contexto um pouco maior, e chegamos a Atos capítulo 2, versículo 42, está comigo aí? Sim? Olha lá o que diz o texto. A temática desses versículos, dessa perícope, vai dizer como viviam os primeiros cristãos. Numa outra narrativa, talvez a sua, está escrito como viviam a igreja primitiva, que é a primeira
igreja. A instituição, o início da igreja. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Coloquei essa palavra conjuntamente porque ela faz todo sentido estando ali também. Já que ele começa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, em cada alma, segundo o texto, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio, grife essa palavra na sua Bíblia, por intermédio dos apóstolos. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha qualquer que fosse a necessidade. Diariamente perseveravam, de novo a palavra, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Último versículo 47, dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor, os que iam sendo salvos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 2, eu quero te convidar para algumas reflexões sobre esse texto, para a gente entender que uma das primeiras características ou virtudes que a igreja primitiva teve que ter, e eu creio que de forma prática e exemplar na pessoa de Jesus, foi essa palavra, perseverar. Perseveravam. Porque ela é encaixada no versículo 42 de forma muito clara. Não começa do nada dizendo, então eles se encontravam, então eles se reuniam, então eles se comungavam. Então, não, começa o texto dizendo claramente que eles perseveravam, e coloca 4 características desse perseverar nesse primeiro momento, que era a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e das orações. Depois ele vai dizer no versículo seguinte, 43, sobre os sinais e prodígios, onde a ação de Jesus naquela época, mesmo Jesus sendo assunto aos céus, os discípulos, depois de receberem o Espírito Santo, continuaram a fazer aquilo que Jesus fazia. Isso era prometido por Jesus anteriormente, no livro de Mateus, no finalzinho, ele vai dizer, esses sinais acompanharão aqueles que crerem no meu nome, ou seja, vocês vão continuar fazendo o que eu estava fazendo. Isso não foi um equívoco, pelo contrário. Depois do versículo 42, o 43 entra em cena, mostrando que muitos sinais, prodígios, e essa expressão sinais e prodígios quer dizer curas, milagres, pessoas endemoniadas sendo livres, libertas da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, pessoas que não andavam sendo curadas, pessoas que não enxergavam, começavam a enxergar, esse tipo de sinal e maravilhas que começavam a acontecer, mas não por eles. A palavra-chave do versículo 43 é, por intermédio, ou seja, não tinha a ver com os apóstolos, tinha a ver com quem usava os apóstolos. Por isso que o texto é bem claro, e guarde isso, por intermédio dos apóstolos. Então Deus empoderou toda aquela comunidade com o Espírito Santo, da qual eu e você somos também o templo, e a partir desse procedimento, eles começaram a desenvolver sinais e maravilhas e a agir como se fossem poderosos. Mas algumas pessoas não compreenderam isso. Compreenderam que adquiriram poder para fazer algumas coisas aí, começaram a dar a ideia, Marcelo, que o poder era nosso. Como disse num filme, o poder é de vocês. Não, não é nosso, o poder é de Deus. Por isso que o versículo 43 deixa bem claro, tudo isso era feito por intermédio, ou seja, não era a ação deles porque eles eram bons, tanto que Pedro, capítulo seguinte, quando ele estava entrando à porta do templo, a Formosa chamada, tem alguém ali coxo e ele pergunta, e aí, você não pode me dar uma esmola? E Pedro olha para eles, eu não tenho ouro nem prata, ou seja, não tenho nada do que posso te dar, mas eu tenho uma coisa que eu posso te fazer, levanta-te e anda em nome de quem? Não é por meu intermédio, não é pelo meu poder, é pelo poder de Jesus. Ele entendeu. O problema é que algumas igrejas hoje talvez, ou alguns líderes religiosos, ou algumas pessoas não entendem isso.
acha que a gente é poderoso. Acha que o agir do homem e da mulher é poderoso. Só que eles querem ir para o versículo 43 sem passar pelo 42, que é o perseveravam, insistiam. Por isso a gente não vai descer toda a narrativa, que nós vamos falar sobre esse texto outras vezes também, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite de forma bem clara sobre essa palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam nas orações. A palavra perseverar aqui no original, proskarterel, é uma palavra que tem a ver com insistir de verdade. Manter-se firme no foco. Não só manter-se firme, mas conservar firme, ser constante, esforçar-se mais, ser firme, ter firmeza, pendurar, subsistir, e todas essas palavras e sinônimos são colocadas como que se no antônimo também desistir é o antônimo de perseverar. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente aqui. Você entende o que é a palavra perseverar? Deixa eu te dar uns exemplos para você talvez entender na prática. Eu ontem estava em Londrina, foi aniversário do meu pai ontem, e ontem nós fizemos um jantar, e esse jantar a minha esposa fez um, que era mesmo aquele negócio lá, meu anjo? Yakisoba, que é essas coisas, nome diferente, e eu gosto desse trem aí, tá, de yakisoba. E aí compramos uns negocinhos também japonês, e eu gosto de comida japonesa também, gosto. Lá em Sorocaba, o pessoal do Tokyo Ya, que estão assistindo a gente lá, a gente comia lá em Sorocaba. O dia que você for em Sorocaba, visite o Tokyo Ya, você que gosta de comer comida japonesa. E eu começava a comer, e ontem à noite comia, e o pessoal não parou de comer os negocinhos, o sushi, o sashimi, aquelas coisinhas assim, japonês, sabe? Na barca aqui assim. Pararam de comer, aí eu perguntei, e aí, ninguém mais vai comer? Aí o meu irmão disse, não, pode se esforçar aí, pode terminar com ele. Se esforçar para comer comida japonesa para cima de mim, não é esforço nenhum. Comi tudo. Mateus, comi tudo. Sobrou nada. Comi mesmo. Mas não foi gula, eu estava satisfeito. Não foi gula. Eu não preciso perseverar para fazer aquilo que eu gosto. Eu não preciso insistir para comer comida japonesa. Eu não preciso me esforçar e falar, para comer um açaí, Keller. Né, Tiagão, para a gente ir lá em um açaí gostoso, né, Areópolis, e comer. Não precisa me insistir. Não precisa ficar insistindo para mim, dizendo assim, Isaías, vamos treinar. Não precisa, porque eu gosto. Não precisa ficar insistindo para mim, dizendo, Isaías, vamos comer um ovo frito. Não precisa. Num pãozinho, né, Mônica? Não precisa. Eu vou facinho. Mas quando de repente você me chama para uma outra coisa, Isaías, vamos pedalar? De Paulo, você precisa ficar insistindo. Você precisa perseverar comigo, porque eu não gosto muito. Não é que eu não gosto, né, Paulo? É que, né, ultimamente eu estou meio igual os meus presbíteros, meio dando mancada, então não estou podendo pedalar. Né, Arthur, Naor, meus irmãos aqui, né? Então, eu estou disfarçado aqui, irmãos, estou na base do remedinho aqui, mas o joelho está ruim ainda, mas já melhora. Mas eu preciso ser insistido. É que nem você pegar uma criança que não gosta de escovar os dentes. Você pega aquela criança que não gosta, não olha, você precisa falar, filho, vai lá escovar o dente. Filho, vai lá escovar o dente. Filho, vai, você fica insistindo para ele fazer as coisas. Quando o marido deseja às vezes ir para casa, ajudar a esposa, ou não quer lavar a louça, a esposa fica insistindo, bem, vai lavar a louça, né? Bem, vai lavar a louça. Por que lava por prazer? Alguns até insistem, a louça continua suja. Uma vez lá em Cuiabá, deixa eu te contar essa peripécia. Antes de vir para Botucatu, em 99, e lá em Cuiabá, quando eu morei, fiz seminário lá, estávamos lá. E naquele dia, no seminário, uma irmã foi contar o testemunho para nós. E o testemunho dela, para nós, foi um testemunho maravilhoso. Ela chegou para nós e disse assim, gente, uma espiritualidade assim, sabe, aguçada. Ela chegou para nós assim, gente, vocês não têm ideia. Um dia estava eu cansado, Will, escuta essa, estava eu cansado, e aí orando, conversando com Deus, os irmãos estavam em reunião de oração em casa, e a gente fez aquela reunião de oração, e aí a hora que os irmãos foram embora, olhei para a louça toda suja. Falei, agora, Ricardo,
Pensei, ela dizendo para nós. E a gente ouvindo, falei. E eu orei e falei, Senhor, toma conta. Aí eu já fiquei meio assim, falei, como é que é? Senhor, toma conta, né? Aí, segundo essa nossa irmã, ela acordou no outro dia e a louça estava limpa porque os anjos vieram e lavaram a louça. Eu não acreditei. Não sei se você acreditou ou não, mas eu não acredito até hoje nisso. Que anjo vai descer do céu para lavar a minha louça? Não acredito. Tanto que depois ela foi falar para nós que ela estava brincando, não era verdade e tal. Mas se você insiste e não faz, e a louça fica suja e você tem que pedir para Deus para fazer algumas coisas, você está insistindo demais. Mas tem coisa na nossa vida que a gente deveria insistir e não insiste. Talvez você não precise ser insistido para comer, para fazer alguma coisa que você gosta. Por isso a palavra perseverar, proscartério, ela tem a ver com a ação de lutar para fazer. É algo que você não quer fazer. É algo que você tem uma resistência para não fazer. Como por exemplo, Tiago, você que está comigo sempre, tem gente que tem que persistir em fazer academia, né? Porque não gosta de fazer. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta ou precisa persistir, perseverar em ler um livro porque o professor mandou. Porque eu não gosto muito, mas eu vou ali, eu vou ler, eu vou insistir. Eu vou ler esse livro. Tem gente que não gosta, às vezes, de uma dieta. Verdade ou não? Não gosta de estar desse jeito. Mas persevera porque vai fazer bem para a saúde, então ele fica perseverando. Tem gente que não gosta de relacionamentos. Na família, casal, amigos, mas persevera. Perguntaram uma vez para a esposa do Billy Graham, famoso Billy Graham que já faleceu, um dos maiores pregadores do século 21, e perguntaram para ela se ela já teve vontade de separar do Billy Graham. Ela falou, não, separar não, mas matar ele várias vezes. Várias vezes deu vontade de enforcar ele, falou, miserável. Normal. Casamento para se manter tem que persistir. Porque às vezes a gente não quer ficar junto. Verdade ou mentira, quem está casado aqui? Mas quando a gente olha para esse texto, a gente precisa se perguntar, você é persistente? Você já fez uma análise sobre a sua estrutura de vida? Você é persistente ou você é aquele que desiste fácil? Ou você é aquele que começa as coisas e para no meio do caminho? Você é aquele que tenta fazer algumas coisas, já começou a ler livro e parou no meio do caminho, já começou a fazer curso, já parou no meio do caminho, já começou um trabalho e desistiu no meio do caminho, começou a fazer academia, Tiago, e parou no meio do caminho, está até pago, 1 ano e fez 2 meses. Parece com a gente? A grande dificuldade, queridos, é que eu quero que você entenda, é que às vezes a gente olha para trás, e não sei você, mas tem coisas que a gente deveria ter persistido mais. Eu não sei se encaixa com você, mas às vezes o sentimento de arrependimento, porque a gente não insistiu, ou não persistiu, fica carcomendo as nossas ideias, a nossa memória, ou talvez as nossas noites de sombra. Como por exemplo, eu deveria ter insistido mais em abraçar aquela pessoa, porque ela não está mais com a gente. Eu deveria ter insistido mais naquela pessoa ter feito aquela dieta, aquele regime, porque isso vai trazer problema ou algo assim. Eu deveria ter insistido mais. Ou talvez você mesmo, eu deveria ter insistido mais naquele relacionamento, ou deveria ter insistido mais naquele emprego, eu deveria ter insistido um pouco mais. Mas eu desisti tão fácil. Desisti tão fácil. Nós somos uma geração que a gente para por causa do primeiro fracasso que a gente tem. Nós somos uma geração que a gente para de fazer as coisas com o primeiro erro que a gente tem. Errei, já não quero mais. A gente é uma geração, Marcelo, que a gente para com a primeira crítica que fazem com a gente. E por causa disso a gente desiste dos sonhos, desiste de projetos, desiste de coisas grandes. E ainda a gente bota todas essas coisas, bota num mix, coloca numa caixinha e fala, é porque Deus não quis. Você acha que é porque Deus não quis? Ou porque que você não perseverou? Porque é fácil a gente jogar para a costa de Deus, não é? É fácil a gente encaixar tudo e falar, Deus não queria que eu passasse no vestibular, por isso que eu não passei. Não, talvez se você tivesse dado um pouco mais, você seria competente e passaria.
Eu gostaria, mas Deus não quis que eu ficasse junto. Talvez se você tivesse mudado o seu jeito, mudado o jeito, e vocês juntos, talvez sim, mas não bota na conta de Deus aquilo que é meu e seu. E o que mais incomoda a gente é porque nesse tempo presente, o que mais vivemos é um tempo de ausência de perseverança. E quando aqui o evangelista Lucas, escrevendo Atos, vai nos ensinar, ele dizendo, voltando para o texto, se você puder ali, ele diz assim: estejais sendo perseverantes na doutrina dos apóstolos. Vou só passar rapidamente, porque nós vamos falar disso mais para frente, mas eu quero ficar na palavra perseverar. Mas abrindo um parênteses aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos de forma prática, e uma palavra bem genérica seria ler a Bíblia. Você já orou pedindo para Deus vontade de ler a Bíblia? Sinto te dizer, isso não tem a ver com vontade, isso tem a ver com perseverança. Por isso que não está ali. Tenham vontade de ler a Bíblia, não, persevere. E ele continua dizendo, perseverai na comunhão. Você tem vontade de estar com seu irmãozinho às vezes, de vez em quando? Exatamente, Ricardinho, de vez em quando não. De vez em quando não. Mas o que o texto diz? Persevere, Kelly, vai lá. Não deixe de comungar. Segundo ele diz ainda, a terceira expressão, perseverar no partir do pão, compartilhar o que você tem, ser generoso. Tem hora que você fala, gente, mas para que esse generoso irmãozinho lá não valoriza? Mas ele diz persevera, porque é uma coisa que a gente não gosta de fazer. E a última, que ele coloca bem claro, perseverai na oração. Insiste em orar. E não só em quantidade, mas em qualidade, melhor ainda. Insiste em falar com Deus, persevera, invista, faça tempo, mantenha-se, coloque-se ali. Mas a grande problemática, se eu falasse para vocês isso tudo, só investir tempo, eu quero te levar ao texto de Números, capítulo 13, se você puder. Quero tirar algumas verdades bem práticas para você levar para casa, para a gente levar dessa expressão, e perseveravam. Fazendo um paralelo entre Atos 2 e Números capítulo 13, versículo 13 e 14, capítulos 13 e 14, que é uma história muito interessante que você conhece, que é a história dos espias que chegaram a uma terra, essa terra chamada Terra de Parã, Números capítulo de número 13, se você puder, e ali naquela terra Moisés chamou 12 espias, 12 homens, um de cada tribo, e os deu uma missão para que eles pudessem adentrar a uma cidade chamada Canaã, que para eles era a terra prometida, e indo lá observassem aquele lugar, e ao observar aquele lugar trouxessem algumas informações, dessas, dizendo, nós vamos ou não vamos? Invadimos ou não invadimos? Capítulo 12, 13, capítulo 13 melhor, e capítulo 14, e você tem todos eles ali, Samuá, Caleb, Oséias, que depois se tornou Josué, Moisés deu o nome de Oséias a Josué, Gadiel, Zafate, Giseel, Daute, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel, são os nomes dos 12 espias que foram até aquele lugar. Segundo o texto, se você continuar observando em Números 13 e 14, 40 dias se passaram dessa observação, 40 dias é sempre esse número, 40 dias, guarde esse número. Eles voltaram e deram um relatório para a comunidade. E o relatório deles foi um relatório muito interessante. Se você puder, pegue na sua Bíblia esse texto, eu quero confirmar com você para a gente ler junto. O relatório deles foram bem interessantes. Capítulo de número 13. Deixa eu só abrir aqui. Opa. No capítulo de número 13 e no 14, a cabo de 40 dias, estou no 13, versículo de número 25, voltaram os espias da terra e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Ou seja, eles chegaram e começaram a mostrar o fruto, umas frutas bonitas e grandes. Seu Carlos, o senhor que gosta de mandioca, de frutas da terra assim, imagina uns trem grandão. Segundo o texto, eles traziam uvas assim, para 2, trazendo aqueles trem grande. Segundo o texto, eram coisas assim,
maravilhosas, e eles disseram muito claramente: aqueles homens lá eram homens grandes, gigantes, são poderosos, um povo muito poderoso, a gente não vai conseguir invadir aquilo lá. Essa foi a palavra deles. Mas aí, olha no texto. Então, estou no versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo, e perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Um deles, Caleb, juntamente com Josué, posterior, se juntam e falam: ei gente, espera aí, vamos lá, vamos conquistar aqui o negócio, é nosso, Deus prometeu. Mas o que aconteceu, segundo o texto, você conhece a história, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles começaram a infamar a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, todo o seu povo que vimos nela serão juntamente uma grande estatura, eles são homens grandes, também vimos ali gigantes, filhos dos Anaques, e são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí eles levantaram, o versículo 14, pois a congregação gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e voltaram para o deserto. Sabe o que faltou ali? Perseverança. Melhor, sabe o que faltou ali? Ouvir quem persevera. Porque perseverança existia. Josué e Caleb, no texto que eu li, no versículo 30, eles altamente chamam a responsabilidade, falam: eita, para, gente, ei, o que está acontecendo? Como dizendo os jovens hoje: alô, o que é isso? Ei. Gente, vocês não lembram do que Deus falou? Nós vamos lá, vamos invadir, nós vamos ganhar. Mas eles dois são calados pelos outros 10, e a persistência, a perseverança morre ali, Joel. Por isso deixa eu dar algumas dicas para você. Quando eles saíram do deserto de Parã e voltaram, ficaram andando um pouco mais. Nos versículos seguintes você vai ver o tema: o castigo de Deus por eles. Só Josué e Caleb depois adentrou a terra prometida. Parece que dá uma ideia de que quem persevera consegue, quem não persevera sempre fica pelo deserto. E aí eu quero te dar algumas dicas bem práticas para você pensar. O que desanima a gente? O que faz a gente não perseverar? Algumas coisas. Primeira que eu tiro do texto: negativismo. Você conhece gente negativa? Eu conheço. Qualquer coisa, ela não consegue enxergar coisas boas, ela só consegue enxergar coisas más. Ela só consegue, e ainda tem o vestígio daquela consciência: eu preciso estar bem, dizendo assim: não gente, mas é que eu sou realista. Não, você é negativista chato mesmo, você não é realista. Tu é chato, cara, tu é chato, menino. Porque não consegue ver nada de bom em nada, tudo é negativo, tudo está errado. Como você veio aqui, não fizemos isso de propósito, mas aquela tela está um pouco torta. Aí você olha tudo aqui, cara, que bonito. Nossa, mas não gostei daquela tela. Ô, irmãozinho, olha para o restante. Pega a folha em branco assim, em vez de você olhar para o pontinho preto nela, olha para o restante de branco que tem. O negativista é assim. Ele não consegue enxergar ao seu redor, ele só consegue enxergar as coisas ruins. E nesse tempo aqui, se você observar, nós tínhamos ali 10 negativistas e 2 positivistas. Vamos colocar nesse paralelo. Quem ganhou? Os negativistas. Com a mesma visão, o mesmo ambiente, a mesma ação, o relato diferente por causa da mentalidade e cosmovisão. Por isso eu pergunto para você: primeiro, você é negativo diante da vida? Se você tem esse comportamento negativista, você é uma pessoa que desiste fácil, você não é perseverante, porque nunca está vendo a possibilidade de caminhar. Caso você não seja, abra mão de andar com gente negativista, isso vai fazer mal para você. Pastor, mas é da minha família, então anda mais longe. Isolamento social. Ou não dê tanto ouvido. Fecha o ouvido.
Mas esse negativismo, já diz a palavra de Deus que as más companhias, e o negativismo é uma má companhia, um cara tóxico, uma pessoa tóxica, elas vão corromper os bons costumes que Deus está plantando em você. E ali os 10 conseguiram fazer com que todo o povo voltasse. 2 não foram suficientes. Ou seja, sempre vai ter mais gente negativa do que positiva para estar perto de você. Segunda coisa que a gente aprende: o que desanima, o que joga a gente para baixo, o que faz a gente não ser perseverante? A voz da maioria. Quando a gente às vezes não escuta quem deveria, e escuta um monte de gente que a gente não deveria, mas quem deveria não escutamos. Por exemplo, quem aqui dos filhos escuta pai e mãe, ou escuta mais os amigos? Não vale fazer assim, tá, pai e mãe? Fica em paz. Não dá assim, não, que agora pastor dá para ver todo mundo aqui. Os filhos, eu já vivi isso na minha experiência, preferem ouvir os amigos, ou fulano, ou professor tal, e o pai diz, não é assim, filho, não, mas eu estou ouvindo os outros. Eu ouvo sempre a maioria. Querido, se você ouve muita maioria, você vai desistir sempre, porque sempre é a maioria que mais desiste. Selecione um pouquinho daquela galera que você quer ouvir. E aqui vai uma dica, segundo um tal de texto bíblico: honra teu pai e tua mãe, ou seja, eles são os primeiros que você deveria ouvi-los. Deveria ouvir. Ouça. Segunda dica: quem ouve Deus. Uma pessoa deu uma dica para mim e tal. Pastor, mas Deus não pode usar aquela pessoa falar comigo? Pode. Esporadicamente até mula Deus pode usar. Mas é muito mais fácil você encontrar Deus falando através de gente que conversa com Deus. Muito mais fácil. Por isso, não ouça a voz da maioria, ouça sim a voz de quem fala a partir de Deus. E a terceira ideia, que infelizmente a gente persevera e a gente desiste, quando a gente tem, terceira verdade, amnésia espiritual. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles estavam no deserto ali, indo a um lugar que era chamado para eles. Para o povo era Canaã, mas para o povo de Israel não era Canaã, era a terra prometida. Ou seja, era um lugar onde Deus já tinha falado anteriormente, lá para Abraão, e trazendo a gente, e agora nós vamos chegar nesse lugar. Aleluia, vamos na terra prometida. Ou seja, havia uma promessa, havia um cuidado, havia uma fumaça de nuvem para protegê-los do sol, havia uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, havia um caminhar de Deus juntos, havia toda uma história, mas eles esqueceram de tudo isso, tiveram amnésia. Falaram, não vamos lá não. Se esqueceram, amnésia espiritual, amnésia das promessas de Deus. E a gente às vezes vive assim. Às vezes eu e você, porque a gente não persevera, por quê? Porque dá uma amnésia, a nossa amnésia não é igual a deles, mas a nossa amnésia é porque a gente às vezes não está mais lendo a Bíblia, não conversa mais com o Pai, não tem mais tempo de oração, não tem mais tempo de nada. A nossa vida espiritual, inclusive nessa pandemia, dá uma esfriada. A gente passa menos tempo com o Pai quando deveríamos e podemos passar mais tempo. E aí a gente vai se esfriando, tendo amnésia, aí chegam os problemas, a gente vai ficando frustrados, bravos, e aí Deus chega para você, viu, mas e eu? Até parece que a gente crê num Deus que está morto. Parece que Jesus não ressuscitou, a gente falou sobre isso na Páscoa. Nós vivemos como se Cristo estivesse na cruz ainda, porque nada do sofrimento, ou nada da garantia, ou nada do lugar no céu que Ele reservou para nós, faz a gente ficar confortável. E aquele povo vivia amnésia espiritual, e aqui eu quero trazer algumas dicas, como você persistir então. Primeira dica para persistir, Hebreus capítulo 3, capítulo 3, versículos 17 até o 19. Primeira coisa para você ser perseverante: pare de olhar com os teus olhos e olhe com os olhos da fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja mantimento, não haja gado, ainda que as coisas estejam fora do meu controle, ainda que eu não esteja vendo nada, eu continuo crendo, porque eu sei que o Senhor está no controle. Eu vou olhar com os olhos da fé. Troque. Abra mão de negativistas ou positivistas. Não precisa disso. Você precisa olhar com os olhos não de negativo nem positivo, mas olhar com os olhos da fé. É um realismo celestial. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Segunda dica para você: quer manter persistência? Além de olhar com os olhos da fé, ouça a voz do Pai mais do que a voz do homem.
Josué e Caleb, ou Oséias e Caleb, ou Josué e Caleb, como você quiser, o mais comum, eles estavam apenas ouvindo Deus falando para eles: há uma terra prometida para vocês. Quem você anda ouvindo? Mas Isaías, mas eu não ouço Deus. Sabe aonde Deus fala? Pela palavra, você lê a Bíblia. Não tem como ouvir Deus. Sabe por quê? Porque quando você vai para a palavra tentar ouvir Deus, Deus encontra em você um ouvido disposto a ouvir e a obedecer. Aí Ele fala. Até de formas epifônicas, ou seja, diferenciadas, de repente Ele pode usar alguém. Mas se Ele sabe que nem na Bíblia que Ele já falou, você está disposto a ouvir, por que você acha que Ele vai fazer grandes coisas por você? Não vai. Queira ouvir mais o Pai do que os homens, se aproxime mais da palavra, persevere, como já diz Atos 2,42. E a terceira e última ideia: recorde, traga à memória, como diz o texto. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Recorde do que Deus já fez com você, do que Deus está fazendo com você e do que Deus ainda vai fazer com você. Isso precisa brotar no nosso coração como uma chama, para a gente perseverar dizendo: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, por isso estamos alegres. Ebenezer, como diz no texto. Ou como Josué diz, capítulo 1, versículo 9, quando Deus está dizendo para Josué: ser forte e corajoso, não te mandei eu. Ou seja, não desanima, não volta, não desista, persevere, porque eu estou contigo. Relembre o que Deus falou para você. Ou talvez, como você pode ver em João capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo bem claramente: eis que estou com vocês, no mundo vocês vão ter aflições, eu estou avisando, vocês vão ter problemas. Vai passar por pandemia, inclusive, problemas difíceis, vão perder gente, vai perder emprego, pastor vai se machucar, pastor vai ter carro roubado, moto roubada, vai quebrar carro do pastor, todo mundo vai ter problema. Mas tem de bom ânimo, persevere, porque eu venci o mundo e eu estou com você. É isso que Jesus está falando em João 16, 33. E aí quando eu olho para essas expressões, exatamente de Jeremias 29, quando ele vai dizer assim: eu sei que planos tenho a seu respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para lhes dar o fim que vocês desejam. Ou seja, Deus tem um cuidado e um carinho com a gente, e Ele falou isso na palavra, Ele já prometeu, e por que a gente não acredita nisso? Por isso recorde. A perseverança vai surgir quando você olhar para a palavra, para trás, e ver que Deus está cuidando de você, cuidando de mim, cuidando de nós. Por isso, querido e queridas, deixa eu te dar 3 dicas e a gente encerra a nossa explanação. Para você ouvir, costume para quem está na nossa comunidade sempre, ouvir, refletir e agir. Ouça, reflita, leva para o coração e faça amanhã. Viva isso quando você sair daqui. Primeira verdade: característica de um cristão é perseverança. Você precisa ser conhecido por alguém que persevera. Paulo vai dizer isso também: não canseis de fazer o bem. Não cansa não. Está difícil nesse tempo ser honesto, mas o cristão precisa ser. Está difícil nesse tempo manter caráter, mas o cristão precisa manter. Você nasceu de novo. Persevere, porque essa característica evidencial de um cristão. Segunda, persevere no que é certo, não pelo que vale a pena. Persevere pelo que é certo, não pelo que vale a pena, porque talvez o que vale a pena, como o nosso coração é enganoso, já diz o profeta, você vai perseverar por aquilo que não deveria e de repente vai deixar de perseverar por aquilo que deveria. Então persevere pelo que é certo e não pelo que vale a pena. Ouviu? Reflita e haja. Terceira e última para a gente encerrar. Se você está aqui nessa noite ouvindo isso, é porque ainda não é o fim. Por isso não desista. Não desista, Deus ainda tem grandes coisas a fazer na sua vida. Desiste não. Persevera. Eles perseveravam. Porque eles perseveravam, você tem acesso à palavra de Deus. Porque eles perseveravam, você consegue ouvir palavras como essa nessa noite, que fortalece o teu coração, te incomoda, te transforma, mas te faz parecido com Jesus, porque eles perseveravam.
Porque eles perseveravam, outros perseveravam, e na história nós temos várias pessoas perseverando. Você tem uma comunidade para chamar de minha casa hoje, aqui em São Manuel, nessa data incrível que a gente está vivendo, abrindo as portas para presenciais. Sabe por que hoje você pode estar aqui? Porque pessoas perseveravam. Sabe alguém que vai vir após você, só vai continuar tendo graça? Porque você vai perseverar. E eu desafio você, que tal a gente sair daqui dizendo, eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Essa luta não vai me matar. Essa luta não vai acabar comigo. Mesmo chorando, mas eu vou continuar semeando.